não existe, e eu falei isso na minha profissão de fé, não existe verdade, fora da Igreja Católica, ainda que isso seja desconfortável. É o que você fala, não é o meu sentir, é Uhum, a verdade é uma claro. só. E aí, quando você fez a live com a Priscila, aí eu comecei a maratonar seus vídeos, né? O meu filho tem 7 anos, e aí ele já falava: Você vai ver professor Eduardo Faria hoje? Eu falei, pô. Aí, com a live da Priscila, Obrigado, Theo. quando ela falou da Patrística, eu já Uhum. liguei no mesmo dia, liguei para o meu segundo pai, né, esse meu padrasto, falei, pelo amor de Deus, eu preciso desse livro, chorando muito. Ele está até aqui, ó, fazer o merchan aí de novo da editora Ah, olha Rafael. só que beleza. E aí aqui também eu consegui ter muitas respostas e eu falei, caramba, então depois de Pedro teve Lino, e aí depois teve outro, então aí eu falei, poxa vida, teve uma história, não ficou um Uhum. vazio, não teve um buraco, teve uma história, e essa história, ela tá ali, é só sentar e ler e ter uma boa vontade. Então, Essa eu tenho, teoria do vazio é muito forte, né, sim, Tatiana. Eu lembro que eu tinha dificuldade quando eu era protestante de entender o que aconteceu na sim, história da igreja do ano 400, 300 e alguma coisa até 1600, né? sim, Porque na parece que ficou um mentalidade escuro. ficou escuro. Só Uhum, teve ali os apóstolos, os primeiros cristãos, mas logo no início já desandou a coisa para que no século XVI Martinho Lutero e Calvino e outros restaurasse o cristianismo bíblico. Isso é uma ilusão tão grande, gente. Vocês que sim, estão nos assistindo, você dizer que a igreja ficou sem a assistência do Espírito Santo durante 12 séculos, 13 séculos, é um disparate. E outra, se Lutero e Calvino tinham Bíblia para poder ler e fazer as suas interpretações, quem que preservou essa Bíblia? Né? Quem que guardou, quem que defendeu a Bíblia com a sua própria vida? Foi a Igreja Católica, foram os monges. exatamente. E aí, quando Ah, eu peguei aqui Eusébio, lá do século III, eu falei, meu Deus, sim. século III, tinha alguém lá. Uhum, uhum. Eu não me esqueço de uma vez um pastor falando que, porque na igreja, eu sei que na igreja metodista tem bispos, mas na igreja Uhum. batista não tem, na igreja Não, não tem. presbiteriana não tem, e um pastor falando que esse negócio de bispo foi uma degeneração da igreja por disputa de poder no século II. Eu falei, caramba, mas no século II, a igreja que Jesus fundou não durou 100 anos. Né? A igreja que Calvino fundou já está aí há 500. Não teria Né? sentido. Não faz o menor sentido. Né? Não faz o menor sentido. E, então, assim, essas questões mais doutrinárias, imagens, santos, purgatório, o Rodrigo, aliás, um monte de gente pedindo o Rodrigo, eu quero ver o testemunho dele, legal. Quero ver o testemunho do Rodrigo. Tudo isso foi o Rodrigo que foi te ajudando? Foi o Rodrigo que foi me ajudando, e ele tem muitas respostas, ele é muito inteligente, porque ele gosta de estudar, então ele vai muito atrás. E Uhum, aí ele foi me falando todas essas coisas, e aí eu tomei minha decisão, fui para o meu primeiro encontro lá da catequese, estou me preparando aí para a Crisma, uhum, e quando o bispo vier. Mas assim, eu ainda encontro umas dificuldades aqui em casa, porque, por exemplo, quando eu estou passando algum problema, e aí eu estou ali com o terço, estou pedindo intercessão a Maria e tal, aí minha mãe fala para mim, assim você não vai conseguir não, porque você está pedindo para Maria não vai fazer nada por você. E isso me machuca um pouco. A professora da catequese, outro dia, ela falou assim, poxa, não é legal falar mal da mãe de Deus. uhum. E quando ela me falou isso, eu me lembro que eu cheguei em casa e eu falei uma coisa com a minha mãe, porque a minha mãe, eu cresci também com uma coisa que ela falava para mim assim: no dia que eu me converti, eu peguei todas as minhas imagens e quebrei todas. Que E pena. nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu falei com ela: poxa, mãe, vou te falar uma coisa, se você ora, né, todo dia, pede perdão a Deus por aquilo que você fez, mesmo que você ache que você não sabe se está certo ou errado.
Aí ela falou, jamais, aquele lixo todo do diabo, nunca que eu vou pedir perdão. Então, assim, eu enfrento algumas dificuldades, assim, ela é uma pessoa maravilhosa, Claro, isso né? aí... Mas ela não tem realmente esse conhecimento. Eu já entendi também que eu não posso ficar debatendo assim com ela. É uma coisa que você fala, eu não vou ficar tentando convencer ninguém, sim fortalecer os meus irmãos, né? Claro. Católicos. E é isso. Você sabe tudo que eu falo mesmo, hein? Sei, eu acompanho mesmo. Uma coisa que eu queria te perguntar, Tatiana, é sobre versículos bíblicos que você lia de um jeito e depois que você se tornou católica, você entendeu uma interpretação diferente, ou até versículos bíblicos que você nunca nem tinha percebido, né? Você falou aí, não é legal falar mal da mãe de Deus, né? Da mãe de Cristo. A gente não gosta nem que fale mal da mãe da gente, né? A minha esposa, você quer ver minha esposa brava, é falar mal de mim perto dela. Ela fica brava. Aí ela fala, só eu posso falar mal do Eduardo. Só a gente... Então, assim, a gente não admite que fale mal de quem a gente gosta, imagina falar mal da mãe de Cristo, né? Então, tem algum versículo, alguma compreensão bíblica que você mudou o seu entendimento? Essa questão de quando Maria, ela foi, o anjo Gabriel, né, foi e falou com ela que ela daria a luz a um menino e tal, aquela história toda, ela, para mim, eu sempre olhei como um símbolo, como a minha mãe sempre dizia, a igreja evangélica diz, Maria é só um instrumento. Ali eu comecei a ler de uma outra maneira, não, ela era bem-aventurada, ela era diferente, ela não era igual a mim, a minha mãe, ela foi escolhida, ela foi preparada para aquilo. E um versículo que eu nunca tinha prestado atenção, e aí que eu chorei compulsivamente na live da Priscila, foi de 1 Pedro 3,15. Lá eu acho que é 1 Pedro 3,15, se eu não me engano, que fala sobre Pedro, né? Em Roma? Em Roma. 5,13. 5,13, isso, 5,13. Eu não tinha percebido ainda, mas a igreja sempre falou que Pedro nunca pisou em Roma, nunca pisou. Quando a Priscila falou aquilo, eu fiquei extremamente impactada e eu comecei a chorar. Mandei uma mensagem para o padre e falei, fui enganada. A igreja evangélica me enganou a vida inteira. Por que fizeram isso comigo? Aí eu senti um certo sentimento ali de revolta, mas eu consegui... né, canalizar aquilo para o estudo. Eu falei, não, vou comprar o livro lá da coleção da Patrícia, que eu vou começar a estudar sobre isso. E eu fiquei numa coisa de querer contar isso para todo mundo. Eu falei, eu preciso falar o que está acontecendo comigo, eu tenho que contar. Teve várias pessoas que me perguntaram, mas assim, aqui eu consegui contar mesmo de uma maneira bem completa, né? Então, para mim foi muito importante essa nossa conversa. Quando eu te encontrei ali, Eduardo, que a Ana Líbia falou, nossa, eu tinha me entrado para a comunidade ali. Muito bom. Obrigado, Ana Líbia. Dos ex-protestantes.